Nós sabemos, como espíritas, mesmo aqueles que estão iniciando, que ainda não podem se dizer espíritas, mas já ouviram que nós, criados simples e ignorantes, fomos destinados a alcançar a perfeição, a chegar à culminância da perfeição possível para o ser humano, né? Sabemos que perfeito mesmo só Deus, nunca chegaremos lá, mas aquela perfeição que nós possamos ao menos imaginar. Para isso nós temos uma trajetória a seguir, uma trajetória que não é aleatório. Deus não nos criou, jogou aí e diz, vire-se. Durante todo o tempo da nossa existência como espíritos que somos, nós tivemos sempre orientação. Tivemos sempre alguém que nos guiasse. É claro que quanto mais recuado no tempo, mais simples nós éramos, e portanto a orientação, muitas vezes, bem mais simples, e às vezes até mesmo rude, porque nós precisávamos, nós tínhamos que ser guiados às vezes pela força, para chegarmos ao nosso destino. Se lermos o Velho Testamento da Bíblia, que para nós que estamos aqui no Ocidente, e que sem dúvida nenhuma temos uma ligação com o judaísmo através de Jesus, né? Nós fazemos parte desse segmento judaico-cristão. Então é importante a gente ler, ainda que muitas coisas sejam folclóricas, sejam histórias inventadas, mas na essência nós vamos encontrar o conteúdo do nosso progresso, como realizou o nosso progresso, como éramos alguns milênios atrás. Há apenas alguns milênios, né? Porque nós já vivíamos muito antes daquilo. Eu disse que durante todo o tempo nós tivemos orientação, ensinos, mensagens, mas faltava alguma coisa, faltava exemplificação. Porque os nossos dirigentes religiosos ao longo do tempo sempre primaram por aquele adágio que nós dizemos muitas vezes dos padres, né? Faça o que eu falo, mas não o que eu faço. Mas se aplica também aos espíritas, se aplica a todo mundo. Desde sempre a humanidade foi assim, com raras exceções de pessoas que exemplificaram, que viveram a vida cristãmente, não ensinando por palavras, mas ensinando com conduta. Na maioria das vezes, apenas ensinavam. Porque é fácil, né? É fácil falar. Como diria o comediante, o sábio Chico Anísio, né? Palavras são palavras, nada mais que palavras. Basta você conhecer e ser eloquente, e você pode envolver multidões, falando coisas que você não pratica. É para os outros. Então nós precisávamos, sem dúvida nenhuma, no momento em que nós já nos encontrávamos um pouquinho mais adiantados, um pouquinho mais evoluídos, com uma melhor capacidade de entendimento, nós precisávamos de exemplo. E eis que surge Jesus, né, o governador da terra. Pararam para pensar nisso? Emmanuel diz que ele é o governador da terra. Isso é importante, porque ele desceu até nós apesar disso. E parece simples. Ele desceu, Jesus veio, encarnou. Mas ele dá aí o primeiro exemplo da sua missão. Ele era um espírito, já como Emmanuel diz, um espírito crístico, ou seja, já havia atingido as culminâncias da perfeição. Há 5 bilhões de anos, idade provável da Terra, ele já era um espírito crístico. Há 5 bilhões de anos. Os cientistas não entram em acordo, fica entre 4,5 e 5,5 bilhões de anos. Não tem importância. Para nós que temos aí 60, 70, 500 milhões de anos não vai fazer diferença nenhuma, né? Mas o importante é que ele já era um espírito crístico. E resolveu, ou segundo ainda o Emmanuel,
uma comunidade de espíritos crísticos que governam provavelmente a nossa galáxia, né? Decidiram que Jesus devia encarnar. Segundo Emmanuel, eles se reuniram 2 vezes. A primeira, quando decidiram que Jesus seria o governador da Terra. Isso há mais de 5 bilhões de anos. A segunda, quando acharam que já era tempo dele vir aqui exemplificar. Segundo alguns espíritos, alguns mentores dizem, o grande sacrifício de Jesus não foi morrer na cruz. Por quê? Sofreu muito? Sofreu. É uma coisa dolorosa, horrível de se ver aquilo que Jesus passou. Mas durou apenas algumas horas. Apenas algumas horas. Para encarnar, ele se preparou, segundo esses mentores, por cerca de 2000 anos. Porque ele não tinha mais um perispírito como nós imaginamos. Ele teve que reconstruir essa estrutura ao longo do tempo para poder encarnar. Para poder receber um corpo de carne. Não sei se chega a esse ponto, não sei se esses espíritos estão com a razão, mas o certo é que ele teve que fazer essa descida. A primeira lição, se você quer socorrer, você tem que ir onde está o necessitado. A primeira lição prática de Jesus. Ele precisa estar onde o necessitado está. E ele assim o fez. Nasceu com um corpo de carne. Muita gente diz, não, será que era de carne? Sim, carne e osso. Como o nosso. Senão ele seria um falsário. Se ele estivesse mistificando, estaria enganando, e ele não faria isso. Ele tinha sim um corpo de carne. Dizem alguns que, diante da sua grandeza, que refletia em muita energia, mesmo que ele não fosse crucificado, ele não viveria muito, porque o corpo não teria condições de suportar aquele espírito. Isso também não tem importância nesse momento. Mas encarnado, nós temos poucas referências a Jesus. Né? Tem lá o seu nascimento, a perseguição, a fuga para o Egito. Depois, aos 12 anos, ele no templo de Jerusalém, discutindo com os doutores, e aí ele some. Não se fala. Porque a única fonte de referência a respeito de Jesus é a Bíblia. Convenhamos, né? Agora nós temos as mensagens mediúnicas, mas historicamente apenas a Bíblia fala de Jesus. E reaparece aos 30 anos aproximadamente. Onde ele esteve? Tem importância. Alguns dizem que ele esteve na Índia, que ele esteve não sei aonde, que ele era sobrinho de José de Arimateia, que era um armador, tinha navios, que ele viajou pelo mundo. Não tem importância. Eu acredito que ele ficou ali mesmo trabalhando como carpinteiro. Porque quando ele começou a sua missão, as pessoas perguntavam, mas ele não é o filho de José, o carpinteiro? Ou seja, ele era conhecido no local. Portanto, ele esteve ali mesmo. Mas era o momento dele começar a sua missão. E existia um homem, João, que estava fazendo uma revolução no mundo religioso, pregando coisas novas, falando da chegada do Messias. Ele ficou conhecido como João Batista, porque ele batizava, não era o nome dele. Era João Batista porque ele batizava as pessoas no Rio Jordão. Como ele batizava? Ele mergulhava o indivíduo nas águas do Rio Jordão. Isso tinha um significado especial, mudança de vida. Na Igreja Batista, até é interessante, eu fui batizado na Igreja Batista, e lá se mergulha, não é como muitas igrejas, como a Igreja Católica, que joga água na cabeça. O indivíduo é mergulhado na água, e tem uma significação, diz assim, morrer para o mundo e ressuscitar com Cristo. Ou seja, quando você mergulha, você encerra uma fase da sua vida. Quando você sai, você inicia uma nova fase. É bonito, não é? Chega a ser, é interessante. E João fazia isso. E Jesus, ele era primo de Jesus. Jesus procurou João e disse, João, me batiza. João se assustou. Jesus, eu aqui tenho que ser batizado por você. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias.
Jesus disse: João, você vai me batizar. Por quê? Olha o segundo exemplo. Devemos nos submeter à ordem estabelecida. Quem batizava? João. Então, era João que tinha que batizar. Ainda que no batismo João recebesse mais do que Jesus. Aliás, essa semana passada eu li uma história do Chico Xavier. Conta-se muitas histórias do Chico, a gente nunca sabe o que é verdade e o que é invenção, mas todas elas muito bonitas. Diz que tinha um sujeito lá que ninguém levava ele muito a sério, era todo vida torta. E ele chegou um dia para o Chico e disse: Chico, me dá um passe. E o Chico falou: não vou dar. Você vai me dar um passe. Como, Chico? Você vai me dar um passe. E sentou lá e o sujeito deu um passe no Chico. Só que ele que recebeu o passe. Mas ele imaginou, tanto que ele passou, então ele passou a dizer que ele era o passista do Chico Xavier. Mas transformou a sua vida pelo exemplo de humildade que o Chico deu. Mas Jesus ensinou ali que quem batizava era João, portanto João é que tinha que batizar. Jesus muitas vezes falou dessas questões de nós nos submetermos à ordem estabelecida. Podemos até trabalhar contra ela no sentido de mudá-la se nós achamos que precisa ser mudada. Mas enquanto ela for vigente, nós temos que obedecer sob pena da desordem. Imagina se aqui no centro tem as suas regras, tem o jeito de trabalho, tem a sua disciplina. Chega um cara aqui e fala: não, eu não quero assim, quero de outro jeito. Não tem o menor sentido, né? Se ele for um trabalhador, ele poderá até com os seus argumentos discutir com a direção, conversar. Não seria melhor mudar isso? Mas enquanto for vigente, nós temos que, senão vira bagunça. Jesus deu esse segundo exemplo. Daí aconteceu uma coisa que está naquela ordem que nós nunca sabemos se aconteceu mesmo ou se alguém inventou, porque ninguém viu. É a história, por exemplo, da Anunciação de Maria, né? Que é muito bonita, que está lá quando o anjo Gabriel, né, apareceu anunciando que ela teria um filho, e ficou tudo poetizado, muito bonito, mas ela estava sozinha, era uma adolescente. Quem contou? É óbvio que aquilo foi criado depois, né? Aconteceu, então vamos ver uma forma bonita de dizer que isso aconteceu. O fato é que é bonito. O fato é que é bonito. Quer dizer, verdade ou não, não tem a menor importância. O importante é que Jesus nasceu. Mas aí acontece uma história também mais ou menos do mesmo nível. Jesus terminou, foi batizado e diz que surgiu uma luz e uma pomba desceu sobre Jesus e uma voz disse: este é meu filho amado, a ele ouvi. E aí o texto que está no Evangelho segundo São Mateus, Kardec não comentou esse texto, ele colocou muitos no Evangelho que ele achou mais conveniente, mas esse eu não vi nenhum comentário espírita até agora a respeito, né? Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É bem essa expressão, para ser tentado pelo diabo. Nós sabemos que diabo não existe, a linguagem que se usa é aquela que se compreendia. Mas nós sabemos que existem espíritos que se igualam em maldade àquilo que se chama de diabo. A única diferença é que não são eternamente maus, não estão destinados a serem eternamente maus, mas que existem espíritos maldosos que fazem tudo para nos desviar e para desviar a própria humanidade. Nós não temos a menor dúvida disso, nós sabemos que eles existem. E Jesus foi, e consta o texto, que ele jejuou durante 40 dias. E laconicamente o texto termina assim: e teve fome. Eu no segundo já estava comendo pedra. Ele demorou 40 dias para ter fome. Por que eu digo que não sei se... Porque se ele estava sozinho, quem contou a história? Mediúnica? Talvez. Por que não, né? Porque nós sabemos que a mediunidade, mesmo que o indivíduo não saiba, ele é médium e as mensagens vêm, o indivíduo imagina que está inventando, mas na realidade ele está reproduzindo um pensamento de um ente superior. E Jesus teve fome. Aí ele começa a nos dar
um ensinamento na prática que é fundamental. Ele fala de 3 situações que nos atingem a todos durante a nossa vida. A fome, que na realidade, ali fala de fome porque era talvez a nossa maior necessidade, comida. Mas nós podemos imaginar agora todas as nossas necessidades materiais reais. Podemos englobar, nesse termo fome, todas as nossas necessidades materiais. Mas Jesus teve fome. E aí aparece o diabo, né? Vamos usar o termo, a gente sabe que o diabo não existe, mas vamos usar a expressão, vocês sabem que não preciso repetir toda hora, diabo não existe daquele jeito. E falou para ele, você não é filho de Deus? Olha quanta pedra, diga para ela se transformar em pão e coma. Quantas vezes nós somos tentados a isso, né? Diante da necessidade, surgem as oportunidades que nem sempre são morais, nem sempre são cristãs, nem sempre são lógicas, contrariam aquilo que a gente acredita, mas nós estamos necessitados e a oportunidade está ali. Por que não fazer? Não aconteceu com vocês ainda? Comigo já, muitas vezes. E até cheguei a ceder algumas delas. Por quê? Nós somos fracos e diante da necessidade, nós às vezes somos levados a fazer qualquer coisa para satisfazer a nossa necessidade. E Jesus quis ensinar aí que não é por aí, quando ele disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, não é só a sua finalidade, não é só satisfazer as suas necessidades. Eu repito, estou falando de necessidades reais, não daquelas que nós criamos artificialmente e irresponsavelmente para nós. Nós temos necessidades que são básicas, a comida, o remédio, a roupa, a escola do filho, enfim. Existem tantas necessidades que são reais, que não são fictícias, e que muitas vezes nós somos tentados a satisfazê-las de qualquer forma. Os outros fazem porque eu não faço. E Jesus quis demonstrar que isso é apenas uma faceta da nossa vida. Existem coisas mais importantes. Nós devemos nos esforçar, colocar todo o nosso empenho no sentido de resolver os nossos problemas, sem trair as nossas convicções, sem trair as nossas crenças, sem trair a nossa fé, sem ferir o nosso irmão, sem nos corromper. Hoje em dia isso é moda, né? Ah, porque é só uma coisinha, porque ninguém está vendo, né? Ninguém está vendo. Eu tive um exemplo ontem. Eu tive um exemplo. Estava pintando a minha casa lá e o carro ficava fora na rua. E estacionado com a roda mais para a rua, um taxista passa, vai estacionar e esfrega o carro dele ali. E apareceu lá uma mancha no paralama do meu carro. Ele tocou, perguntou de quem era o carro, foi lá, tocou na minha porta, tocou a minha campainha, eu saí, falou, vem aqui, olha, aconteceu isso, tá vendo? Tirou a fotografia do carro dele com a placa, mandou um WhatsApp para mim, vê o que você vai fazer e me liga. Olha que conduta, não sei se ela é espírita, mas quantos de nós olharia para o lado e dizer assim, ninguém viu, para que eu vou esquentar a cabeça? Na hora eu não falei nada, mas depois eu mandei, porque aquele arranhado que lá já existia. O estragou foi o carro dele realmente, que pegou na roda, virada, sujou, não sei se amassou ou sujou. Depois eu mandei, eu admirei, eu fiquei fã do sujeito, porque não é normal acontecer isso, mas não devia ser assim sempre. Devia ser assim sempre. Eu não sei se ele está bem, se ele vai ter dificuldade com aquilo, se ele... Acho que ele não cogitou dessas coisas. Eu causei o dano, eu vou reparar. Olha que bonito, né? Mas Jesus não parou por aí. Eu vou até inverter a ordem aqui, porque na sequência,
Diz que o diabo levou a cidade santa e colocou lá na torre, lá em cima, no mais alto. E falou, você não é Jesus, o Filho de Deus? Pula daqui e pede para os anjos de segurar para você não se machucar. Olha que coisa, né? Mas deixa aí, depois a gente conversa sobre isso. Na sequência, a terceira ensinamento. O diabo levou para um local alto, mostrou para ele todo o mundo, todas as glórias, tudo que havia de bonito no mundo, tudo que havia de bom, tudo que havia de maravilhoso. E disse, olha, Jesus, se você se prostrar e me adorar, eu te dou tudo isso. Para começar, estava mentindo, que não é dele, né? Mas as necessidades irreais. Para que nós precisamos disso? Mas diante das oportunidades, quantos de nós vende a alma para o diabo para conseguir? Se vender a alma para o diabo é alegórico, não existe isso, né? Mas a gente faz qualquer coisa para conseguir aquilo que satisfaça a nossa vaidade, os nossos desejos irrefletidos, os nossos desejos absurdos, muitas vezes. Nós fazemos qualquer bobagem. Eu não gosto de falar sobre isso porque parece crítica e uma tribuna espírita não é para isso. Mas nós estamos vivenciando uma situação no Brasil em que se revela essa grande corrupção e a gente vai analisar as pessoas que receberam isso e ver que eles nunca vão aproveitar daquilo. É apenas para dizer, eu tenho uma conta bancária, não sei aonde, com milhões de dólares, mas ele nunca vai ter condições de aproveitar, porque é muito, não dá, não tem o menor sentido. Mas as pessoas fazem de tudo irresponsavelmente para ter essas coisas. Em menor proporção, nós não fazemos isso às vezes? Para comprar aquele carro dos nossos sonhos, né? O sapato, o sapato. Mas o carro é o exemplo máximo, o iate. Como é bom se eu tivesse um iate. A gente vê os artistas apresentando aquilo lá, né? Parece maravilhoso. A gente faz qualquer coisa. Mas o carro é o mais próximo da nossa realidade. Quantas vezes na minha profissão, eu fui oficial de justiça, se tiver alguém aqui que... Já fui oficial de justiça por 38 anos. E vi de tudo. Inclusive essas tentações, né? Porque é uma função que propicia todo tipo de corrupção. Todo mundo que mexe com interesses materiais é sempre assediado. Não vou dizer para vocês se algum dia eu cedi, não. Depois vocês que pensem aí. Não vou aqui. Mas eu cansei de ver o sujeito tinha lá um carrinho de 2, 3 anos, ou mais velho, mas andando bonitinho, e vai lá na loja ver aquele carrão, né? Aquele carrão novo, zero, bonito. Passa um dia, passa outro, aí põe um paletó, uma beca, vai lá, faz um test drive. O vendedor o convence de que ele pode financiar em 72 suaves prestações. Ele entrega o carrinho dele usado e sai todo feliz com aquilo. Só que no outro dia ele perde o emprego e perde os 2 carros. Vi isso muitas vezes. Ele tinha necessidade? Não. Era uma fantasia. Nós podemos ter fantasia, ter desejo? Sim, nós podemos. Nós não somos, o espiritismo não é daquele que diz assim, não, você tem que viver miseravelmente, não, você pode pleitear essas coisas, mas dentro de critérios racionais, lógicos, morais, cristãos, você pode pleitear qualquer coisa. Ser rico não é pecado. Como dizia Billy Graham, um pastor batista, o problema não é você ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter você. Quer dizer, então, pode, mas às vezes a gente faz qualquer coisa para conseguir isso, né? Aí vamos voltar então ao segundo, que eu deixei por último, né? Que é o fanatismo religioso, a cegueira. Você pode, pula.
Pula daí. E os anjos te seguram. Quantas vezes nós fazemos isso? Eu sou espírita, eu confio no meu mentor. Vai atravessar a Avenida do Oratório no horário de rush, fecha os olhos e atravessa. Deixa o mentor cuidar de você para ver. Ele cuida, ele sai de mão dada com você do outro lado. Para te levar sei lá para onde. Porque até a fé tem que ser raciocinada, a fé tem que ser lógica. E Deus não faz por nós aquilo que nós podemos fazer. Deus nos ajuda, nos dá os mentores para orientar, mas nós temos que fazer dentro de critérios lógicos, racionais. O Espiritismo ensina isso, é a fé racional, a fé raciocinada. Eu tenho fé que vou conseguir algo que é possível de ser conseguido. Eu não posso fechar os olhos, ainda como oficial de justiça, muitas vezes eu vi isso. A gente citava um sujeito numa ação qualquer e dizia assim, olha, contrata um advogado, procura um advogado. Se você não puder, procura um advogado do Estado, que é uma dor de cabeça danada, mas eu não preciso, Jesus é meu advogado. Quantas vezes eu ouvi isso? Fé cega. Jesus não vai lá no fórum defender o sujeito. Ele precisa do advogado material. Aliás, Jesus deu esse exemplo outras vezes, né? A ressurreição de Lázaro é uma que eu gosto, independente dele ter ressuscitado ou não. Isso é uma outra discussão, né? O Espiritismo afirma que ele não ressuscitou, ele não estava morto, simplesmente. Ele teve uma crise de catalepsia, né? Mas ele estava num túmulo de rico, ele era rico, era uma caverna com uma pedra na porta. Uma caverna com uma pedra na porta. E Jesus chegou lá e falou para os seus apóstolos que estavam ali, tirem a pedra. E eles lá fizeram uma força danada para tirar a pedra da entrada do túmulo do Lázaro. Em seguida Jesus falou, Lázaro, sai. E Lázaro saiu, não sei como quiseram enfaixar, deve ter saído dando pulinho para tirar a faixa, mas saiu. Agora eu pergunto, quem podia ressuscitar um morto, não podia estalar o dedo e tirar a pedra? Por que ele não fez? Porque os homens encarnados podiam fazê-lo. Ou seja, aqueles que estavam lá podiam fazer isso. Por que ele ia fazer? E esse é o princípio que nós, espíritas, temos que levar em conta. Os mentores não fazem nada por nós, nesse sentido. Eles fazem, sim, muito, nos orientando, nos aconselhando, nos amparando quando nós estamos agindo coerentemente. Eles estão sempre dispostos a nos socorrer. Mas se nós resolvermos fazer besteira, eles vão deixar. Porque é assim que a gente aprende. Então, Jesus deu esses 3 exemplos ali nesse jejum. Não satisfazer as nossas necessidades a qualquer custo, mesmo a custa da nossa honra, da nossa alma. Não desejar aquilo que realmente é utópico. Como lá, todos os reinos do mundo. Para que eu quero isso? O que eu ia fazer com todos os reinos do mundo? São coisas que vão me enfeitar e que provavelmente, como o sapato que você diz, vai ficar lá numa prateleira. Não vai usar 2 vezes, se a vida social não for intensa, vai demorar 3 anos para usar o mesmo par de sapato. Para quê? Claro, é bom ter mais alguns, né? Não criar fantasias que vão dificultar a nossa vida e depois a gente tem que pagar pelas consequências. E confiar em Deus, sim, mas racionalmente. Jesus teria dito para o diabo, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tente Deus. Porque você vai perder. Existe uma história, né? Porque quando a gente tenta Deus, a gente se põe em risco desnecessário. A história do Titanic, né? Acho que todo mundo viu o filme. Tem lá uma história que nem se sabe se aconteceu realmente, mas que o comandante teria dito, nem Deus afunda esse navio. E os evangélicos mais radicais dizem assim, Deus provou que podia. Será que Deus afundou o Titanic? Não. A irresponsabilidade do comandante, que acreditava que o navio era inafundável, fez com que ele negligenciasse o seu dever, a sua obrigação de tomar cuidado,
de não relaxar a vigilância numa área de extremo perigo que ele sabia que era perigoso. E é assim que acontece com a nossa vida. Quando nós negligenciamos, confiando cegamente em coisas vãs, nós temos sempre a perder. E se nós seguirmos isso, a complementação do texto que está em Mateus capítulo 4, eu anotei aqui porque a minha memória depois dos 40 já não é mais a mesma. Diz assim: tendo dito isso, os anjos desceram e o serviram. Olha que lição. Deus nunca nos desampara quando nós realmente o buscamos com sabedoria, com coerência e com respeito. Ou seja, Deus nunca deixa de nos atender. É claro que isso seria motivo para outras palestras, né? Como nos atende? Porque às vezes parece que não nos atende, né? Muita gente vai dizer, não, Deus não atendeu. Atendeu sim. É que nós nem sempre sabemos identificar como e quando Deus nos atendeu. Vamos meditar sobre isso, né? A lei do exemplo, o exemplo fundamental na educação da humanidade e na educação dos nossos filhos, né? As palavras não resolvem muito. Nossos filhos aprendem com o nosso exemplo. Se nós falamos uma coisa e fazemos outra, por que é que nós vamos ser diferentes? Que Jesus possa nos abençoar. Uma boa noite a todos.